estamos de volta e hoje aqui no nosso quadro Papo Rural nós vamos falar de saúde no campo. Gente, olha só esse dado. Sabia que 35% dos produtores sofreram de depressão no último ano? E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga, mentora e palestrante Poliana Brasil. Obrigada pela participação aqui no Agro Sucesso. Um assunto importante que a gente precisa dar atenção, né, Poliana? Obrigada pelo convite, Ana. E realmente é um tema muito latente dentro do ambiente corporativo e no campo não é diferente a gente falar desse tema também. Inclusive, antes de a gente entrar aqui para o nosso bate-papo, a gente estava conversando nos bastidores e a gente falou um pouquinho, né, Poliana, da importância que as empresas já têm dado para esse tipo de assunto. Tanto as empresas, tanto também quanto as empresas rurais no campo, né? Exatamente. Então, até olhando um pouco para uma questão que está começando, que vai começar a ser uma obrigatoriedade das empresas, que é em relação à NR1, que traz para nós uma responsabilidade como empresa de falar do tema, de cuidar e monitorar a saúde psicológica do colaborador. Então, passa a ser um assunto ainda mais latente e aqui hoje a gente vai trazer um pouco de informações para vocês estarem mais conscientes da importância da gente falar da saúde mental, do estresse, da ansiedade dentro do ambiente campo também, né? Porque já começa assim, já queria te perguntar, Poliana, quais os principais fatores que têm contribuído para os casos de depressão também no campo, né? Principalmente no campo. Seria o que você percebeu ao longo dos anos? Eu vou trazer 4 situações que é muito latente do ambiente campo. O primeiro dele, que eu posso estar trazendo para vocês, é em relação ao estresse financeiro. O que acontece? A flutuação dos preços de commodities, financiamentos, linhas de financiamento, juros, tudo isso cria um desajuste emocional para aquele produtor. Um outro ponto importante também é em relação ao isolamento social, porque a maioria das vezes estão na fazenda e não tem tanto contato com a família, com os filhos, e às vezes no momento de pressão e estresse, às vezes ter um apoio familiar naquele momento pode ajudar ele. Um outro ponto também importante é em relação à questão da jornada extensa de trabalho que acontece no campo. Rotina puxada, né? Isso, principalmente nos períodos de grande... hora, né? Exatamente, principalmente nos momentos de grande entrega da área do campo. Safra, plantio, colheita. Então não dá pra gente parar e falar assim, não, agora nós vamos parar de plantar, porque a gente precisa descansar. Não, existe uma janela e ela precisa ser respeitada. Então isso gera um estresse. E também as mudanças climáticas, né? Que eu falo que o produtor rural, ele tem uma empresa a céu aberto, que ele tem que contar com várias coisas que não são controláveis. E tá aí o desafio, ainda mais que agora, quando a gente faz um comparativo lá atrás de como era para o produtor realizar uma programação de plantio, de colheita, né? E honrar com compromisso, o que acontecia antigamente? As previsões climáticas eram mais assertivas. Hoje, com todo aquele desajuste que todos nós já sabemos da parte ambiental, também a incerteza ela cresceu. Então eu trago para vocês essas 4 reflexões porque é algo muito comum e latente não só para o produtor campo, mas também as grandes organizações que atendem o agro também, né? Então, pela minha bagagem que eu tenho por mais de 15 anos estando dentro do agro e 11 deles dedicados à indústria, à revenda, então o mesmo sofrimento de estresse, ansiedade que o produtor na ponta sofre, aqui também sofre, porque sabe que precisa atender com excelência para que isso chegue para o produtor e ele tenha a produtividade dele que ele espera, né? Poliana, você já está aí no agro há 15 anos, como você disse, né? Sim. Agora eu tenho uma dúvida. Você acha que esse assunto está mais em pauta agora, em evidência agora, ou isso já existia, mas a gente não falava tanto desse assunto? Ele já existia e a gente não dava tanta ênfase. O que fez dar um boom desse assunto? Covid 2019. A Covid começou, simplesmente ela foi lá e... Gente, agora é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Porque foi ali que aconteceu realmente o grande desajuste emocional de muita gente. Em coletividade, grande escala, né? em grande escala.
Então, ali que quem estava com o pezinho na depressão afundou, aquela pessoa que já tinha predisposição à ansiedade, isso acelerou, a incerteza do futuro muito grande. Questões econômicas, questões econômicas, políticas, aí é todo aquele conjunto. Então, a Covid, ela foi um mal necessário para que nós, como pessoa, realmente colocasse a gente como pilar principal. Né? Então eu falo cuidar, se cuidar, o autocuidado, exatamente. Inclusive o autocuidado é tão importante que até a Poliana falou assim, no seu dia, Ana, você tira um tempo para você? Aí eu falei para ela, de manhã, se eu acordar cedo para ir para academia, eu tiro. Do contrário, a gente já chega cansado em casa, a rotina é puxada, sempre tem outro compromisso. E isso é importante, né, Poliana? Justamente até mesmo para a gente prevenir esse tipo de situação, de depressão e para não acarretar algo mais prejudicial, né? Exato. Eu falo que tudo que a gente está no extremo da nossa emoção é prejudicial. Então, eu estar no estágio de depressão é porque eu estou extremo olhando o meu passado. Se eu estou num estágio de ansiedade, eu estou olhando muito para o meu futuro. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio também é a gente se colocar na nossa agenda. Eu perguntei para a Ana qual é o momento, e é uma reflexão que eu faço para você, telespectador que está aqui. Olhando para a sua agenda de segunda a sexta, de segunda a sábado, qual é o momento que você tira para você? Ah, Poliana, eu não tenho tempo. Aí a gente começa a ter um problema. A gente tem que arrumar o tempo, A gente tem que encontrar esse tempo. Para ter qualidade de vida. Para ter qualidade de vida. Dentro do agro, a gente tem muito paradigma voltado a cuidar da saúde como um todo, principalmente da saúde mental. Então, assim, psicólogo... As pessoas mais maduras, né, que são mais resistentes. Sim, eles têm a sensação que a gente só vai psicólogo porque é doido. Não, gente. A gente vai para... Tem esse preconceito. Tem. Então, assim, o atendimento psicológico, ele vai te ajudar a clarificar algumas questões, trazer consciência, algumas coisas que você não percebe no seu dia a dia. Então, é você ter um momento para você. Crenças limitantes, né, que a gente carrega dos nossos antepassados. Exatamente. Então, é um universo aí de oportunidades, mas tem o desafio, porque eu falo que o agro, ele é muito dinâmico. Então, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito amor no que faz. Eu falo que por ser os produtores rurais que têm empresas a céu aberto, eles têm que ter um amor muito grande no que faz, porque nem tudo depende deles. Então, tem que ter muita fé. Nem tudo dá certo, né? Nem tem que dar dar 100%. Exatamente, tem que ter muita fé também. Então, a gente precisa olhar para a saúde mental, porque sem a saúde mental e sem a gente olhar para pessoas, você fica estagnado com o sucesso da sua empresa, porque não dá para crescer. É aqui, né? E tá tudo aqui. Poliana, você atende também muitas empresas voltadas para o agro aqui em Rio Verde. Eu te faço uma pergunta agora. As empresas têm se atentado para isso, para colocar um profissional, para ter esse contato com os colaboradores? Isso vem crescendo? Eu te falei que há 10 anos eu trabalhava numa empresa que a gente tinha uma conversa uma vez por mês com um psicólogo. Naquela época eu achava, né, para que isso? Hoje eu falo, gente, é essencial. A empresa que se preocupa com isso, para o colaborador, né, isso é muito bom. Sim. As empresas já entenderam esse movimento, principalmente voltando ao pilar de pessoas. Eles entenderam que para crescer, para manter, para trazer excelência nas suas entregas, precisam de ter pessoas. E pessoas bem saudáveis, né? Porque a gente passa a maior parte do dia no trabalho. Exato. E aí, para eu ter pessoas que entregam com excelência, elas têm que estar bem emocionalmente. E aí é onde que entra a saúde mental. Então, as empresas estão convidando os profissionais da psicologia para fazer parte do negócio, para ajudar a montar estratégias, para realmente a gente ter uma saúde e qualidade de vida no trabalho, que vai me dar um suporte, por exemplo, em situações de grande estresse, voltado não só a questões de pressão do ambiente de trabalho, mas também, emocionalmente falando, dos problemas pessoais que o colaborador tem. Que a gente carrega um pouco para o trabalho. Carrega, também, né? Não tem como, Ana, não tem como a gente falar assim, olha, agora eu vou fechar essa porta e agora eu vou ficar pensando somente nos meus problemas de trabalho. Não tem como. Nós somos um ser humano, né? Único. A partir do momento que você usa dessa armadilha, que eu falo que é uma grande armadilha, uma hora isso vai bugar. Uma hora isso vai para o extremo.
Porque tem pessoas que usam isso como uma ferramenta de instinto de sobrevivência. Não, aqui eu só falo de trabalho, aqui eu só falo da minha vida pessoal. Tudo bem você usar até aqui, mas entenda, em algum momento... Você vai deixar. Isso vai ser um prejuízo para você. Né? Então, é um tema que eu amo falar. Há 15 anos eu falo que quando eu entrei dentro da área organizacional, tinha muito paradigma. Então, estar inserida nesse ambiente foi muito difícil. E hoje, quando eu vejo, não só eu, mas inúmeros profissionais tendo esse espaço dentro das organizações, significa que estamos no caminho certo, as empresas estão entendendo essa importância. E eu falo que falar de saúde mental, de olhar para pessoas, não é gasto. É investimento. É investimento. Porque um funcionário bem vai entregar para você mais, você vai produzir mais, vai ter mais rentabilidade. Exatamente. É importante pensar nisso mesmo. Poliana, a gente falou aqui das organizações privadas. E as organizações públicas? Tem olhado com atenção para esse setor? Olha, principalmente o agro. Então, na questão de relações públicas, né, o poder público, o governo, o que ele tem feito? Até um pouco do que eu conversei com você. Acaba que está existindo uma transferência de responsabilidade social. Eu vou trazer 2 pilares importantes para vocês aqui. Eu falo que a gente agora, como empresário, como empreendedor, nós temos 2 grandes responsabilidades sociais. Primeiro, na qualificação do profissional. Tá aí, bate na porta diariamente, eu atendo o agro, eu sei essa necessidade. Então, o que acontece? Como a gente não tem uma estrutura educacional que dá uma base mínima para a gente ter um mínimo de um profissional que ele consiga atender pré-requisitos mínimos de trabalho, então a empresa foi transferido. Se eu quero ter um bom colaborador, se eu quero entregar com excelência, eu vou ter que qualificar. Porque a educação base que nós temos hoje não nos suporta. Não é 100%. Não é 100%. E um outro pilar que agora chegou e está batendo na nossa porta é em relação à saúde mental. Que é agora essa questão da síndrome de burnout ser uma doença ocupacional dentro das organizações. Então, o que está existindo nesse momento é uma transferência de responsabilidade e que, felizmente e infelizmente, nós vamos ter que nos acatar. E até falando um pouquinho do que a gente já conversou antes, muitas pessoas falam assim, Poliana, a síndrome de burnout, realmente ela acontece, é o esgotamento do trabalho, é o esgotamento emocional. Ele não é só decorrente do ambiente de trabalho. Eu não sou só a Poliana nas minhas 8 horas de trabalho. Eu tenho a minha jornada como mãe, como esposa, como empreendedora. Então, existe um processo. Tem todo um processo junto comigo. Então, eu falo que a síndrome de burnout, ela está muito ligada a esse tempo que a gente não tem pra gente. A gente tem uma agenda super cheia, onde eu tenho compromisso de A a Z, mas eu não estou cuidando da minha saúde física, eu não estou cuidando da minha saúde mental, eu não estou cuidando das minhas relações. E, infelizmente, isso foi transferido a partir de uma doença ocupacional e que a gente precisa agora cuidar. Vai ser monitorado, então vai ter certificações para as empresas que tiverem ações voltadas à saúde mental, que engloba tudo isso, não só depressão, mas ansiedade, síndrome de burnout, enfim, e todas as demais transtornos que envolvem a emoção de um profissional ou pessoa, né? Muito bom, nosso papo. Se deixar, a gente fica aqui, ó, até o programa inteiro, né, Poliana? Exatamente. Porque esse assunto é bom. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que a gente vai levar informação aí para quem está nos assistindo, informação de qualidade, importante esse assunto e que vai levar também um pouquinho de reflexão, né, Poliana? Que é isso que a gente quer plantar uma sementinha de reflexão sobre esse assunto, né? Isso, o objetivo aqui hoje foi colocar a sementinha para você olhar para si, olhar para os seus desafios, mas entender que a mudança começa daqui, é de dentro para fora. Muito bom nosso papo e você está convidada a voltar outras vezes, viu? Vai ser um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu que agradeço, viu, a sua participação e fique aí que depois do intervalo tem o nosso Prato da Roça.